Este vídeo é feito por fã, caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 4.5. Capítulo 5, Reunião de Classes. Está tão quente hoje. Não sei quantas vezes pronunciei essas palavras neste verão. No entanto, não se pode ajudar que coisas quentes continuem assim. Mesmo que fique ainda mais quente dizendo isso, ainda precisamos apenas reclamar dentro de si aumentará infinitamente o estresse reprimido. Os únicos que se alegrariam com o calor intenso provavelmente seriam as cigarras. Falando nisso, desta vez acabei sendo arrastado para um evento incomum e raro. Embora eu use a palavra evento, apenas conhecer os detalhes pode provocar um forte senso de antagonismo em estudantes do sexo masculino, provavelmente. No entanto, também há problemas misturados. Bem, vamos começar do começo. A uma pequena distância do dormitório, havia uma estrada ladeada de árvores de ambos os lados que levavam à escola. Se você saiu da estrada, pode chegar a uma área de descanso. Agora, eu estava lá. Havia vários bancos e máquinas de venda automática instaladas. A vista deste lugar também foi boa. Não é de admirar que houvesse um fluxo interminável de estudantes aqui durante o início da primavera. Este era o lugar perfeito para uma pequena pausa ou conversa fiada. No entanto, agora estava deserto, sem ninguém à vista. Pode-se dizer que é devido ao calor. Era o raro período de entre-safra para os estudantes. É também por isso que é o local mais adequado para realizar uma reunião secreta. Manteve você esperando. Sentada no banco, a pessoa que eu estava esperando estava caminhando na direção do dormitório. Bloqueando o sol forte com a mão, ela estava olhando para o céu. Tão quente. Com a mesma impressão que tenho, a aluna da classe D, Karuizawa Kei, sentou-se ao meu lado. Seu longo rabo de cavalo tremia. Suas roupas eram um jeans incomumente casual e uma camisa simples. No entanto, não parecia nada ruim nem para um fim de semana. Pelo que pude ver, eles foram escolhidos para combinar com ela, então ela parecia muito legal neles. Não importava o calor, o estilo ainda era o número 1 para as meninas, por isso deve ser difícil. Desculpe por ocupar seu tempo com esta ligação repentina. Você é sarcástico? Já usei muitos pontos me divertindo durante as férias de verão, então só estive no meu quarto ultimamente para obter suas informações. Você tem planos para amanhã? Você não pode fazer nada sem dinheiro, afinal. Provavelmente apenas dormindo. O verão dela deve ter sido realmente indulgente. Você deve ganhar muitos pontos no próximo mês. Também há os resultados desse exame. Durante o exame realizado naquele barco, Karuizawa, escolhida como VIP, colaborou comigo e conseguiu esconder sua identidade até o fim. Ela deve receber 500.000 pontos como recompensa no início de setembro por isso. Bem, claro. É por isso que eu comprei todas as roupas e acessórios que eu queria. Mas tudo bem apenas gastar todos os pontos assim? Não é melhor economizar alguns? Você tem autocontrole suficiente. Então? Eu perguntei um pouco maliciosamente. Ela estufou as bochechas e depois olhou para mim. Isso não é fácil. Sempre que acabo gastando, eles duram menos que uma semana, eu acho. Karuizawa levantou as mãos, contando as coisas que queria com os dedos. Todos os dedos dela estavam dobrados em pouco tempo. Quantas coisas ela desejava de novo. Não é que eu não esteja pensando que você sabe. Até eu sei o quão preciosos são os pontos particulares. O sistema escolar é meio estranho, certo? Você recebe muitos pontos exageradamente durante os exames especiais. Os outros também ficam perplexos com isso. Ponto. Entendo. Parece que a suspeita finalmente se espalhou entre os estudantes regulares. Se você receber grandes quantias de dinheiro, é claro que será cauteloso. Perguntando-se por que a escola faria isso. Então eles vão entender que esses pontos não são usados apenas para satisfazer os desejos ou benefícios particulares. Sim, de repente,
dando 1 a 2 milhões de pontos em dinheiro. É isso mesmo, é bom entregar tanto dinheiro a estudantes do ensino médio. Isso definitivamente não é normal. A maioria dos pontos provavelmente será necessária para sobreviver nesta escola. Tendo percebido isso, Karuizawa estava hesitando em saber se seria bom gastá-los a partir de agora. Este é apenas um exemplo, mas se você estivesse em uma situação em que seria expulso, pode haver uma chance implícita de que alguém possa usar esses pontos privados para anulá-lo. Depois disso, ter alguns milhões de pontos como seguro não poderia ser subestimado. Não adianta pensar muito sobre isso. Pensar muito à frente e esquecer de satisfazer os desejos também é ruim. É suficiente se você economizar de 10 a 20% dos seus pontos mensais. Era importante manter um equilíbrio entre desejo e moderação, caso contrário você irá quebrar. Especialmente para Karuizawa, que estava gastando seus pontos livremente até agora. Selar seus desejos tão de repente foi ruim, julguei. Há também o fato de que, se sua vida cotidiana mudar repentinamente, seu ambiente também poderá ser afetado. Se uma garota que estava espalhando dinheiro começou a viver em frugalidade, sua classe pode ficar desconfiada. Ela pode ter uma conexão comigo, mas ainda é muito cedo para que os outros saibam. Bem, então, há uma coisa que quero solicitar de você. Você não pede desculpas por alguém que chamou neste dia quente. Isso está bem. Entreguei a ela uma garrafa de plástico com chá que acabei de comprar, mas ainda tinha que beber. Ela hesitou um pouco, mas levou com relutância no final. É morno embora. Bem, temos esse clima para agradecer por isso. Parece que as áreas mais afetadas já registraram temperaturas acima de 40 graus. Estou ficando suado só de ouvir os dígitos. Com sede, o descontentado Karuizawa abriu a garrafa. Gur, este é um perdedor. Um perdedor. Tenho certeza de que os chás não incluem loterias. Essa piada não é divertida, sabe? Eu quis dizer o quão difícil é abrir. Entendo. Isso certamente não foi um engano divertido. Estendendo as mãos, peguei a garrafa e torci um pouco a tampa, depois devolvi a ela. Obrigado. Após aquele incidente no barco, a distância entre eu e Karuizawa havia sido reduzida. Caso contrário, essa conversa era inédita. Os eventos que levaram a isso certamente a deixaram descontente e desconfiada comigo, mas ela não o fez. Mostrei muito disso. Ela estava familiarizada com o controle de si mesma. Isso significava que ela estava fazendo o que podia para se proteger, não importa o que, e se adaptando ao seu ambiente. Amanhã é o último dia das férias de verão. Um amigo meu queria criar algumas lembranças do verão, então fui convidado. O que você quer dizer com lembranças de verão? Esta escola não tem fogos de artifício, festivais ou qualquer coisa certa. Eles deveriam ter uma piscina pelo menos. O clube de natação geralmente tem o privilégio de usá-la, mas isso foi suspenso a partir de hoje, você sabe. Era uma piscina ainda maior do que a usada nas aulas. Nos últimos 3 dias das férias de verão, foi transformado em uma piscina da comunidade que todos poderiam usar. Após o primeiro dia em que uma multidão de estudantes correu para a piscina, a entrada estava sendo regulamentada. Durante esses 3 dias, você pode entrar apenas uma vez. Os 2 primeiros dias terminaram, lotados até hoje. Ah, agora que você mencionou. Mas eu não estou interessado em nadar. Karuizawa vinha fingindo doenças continuamente durante as aulas de natação. Embora possa ser uma escola que usa um sistema baseado em pontos que dificulta o cancelamento das aulas, eles não conseguiram analisar os problemas de saúde do aluno, especialmente os ambíguos das meninas. Assim, as meninas recusavam aulas constantemente, exceto Karuizawa, que estava sempre ausente. Suas razões para não nadar eram variadas. Sentindo-se doente, não querendo que os outros saibam que não é capaz de nadar, odiando nadar, não querendo mostrar a pele para o sexo oposto, estilo ruim, etc. A maioria deles estava usando esse tipo de desculpa. No entanto, para Karuizawa, o motivo foi diferente.
Pensando neste problema, ela estava de frente para o outro lado, bebendo seu chá. Ela havia sido cruelmente intimidada por estudantes da outra turma, recebendo um machucado do lado dela. O machucado ainda doía de vez em quando. Se vista, ela certamente estaria recebendo muita atenção. Você gosta de nadar? Eu não odeio isso, eu acho. Eu não nadei há anos, então eu posso ter esquecido como. Ela respondeu vagamente. Mas pude ver que esses não eram seus verdadeiros sentimentos. Então, vocês querem criar algumas memórias na piscina? Apenas apontando para algum erotismo. Não posso negar isso. Não, essa é realmente toda a razão que penso. Então, o que isso tem a ver comigo? Antes disso, deixe-me fazer uma pergunta. A escola realmente não sabe sobre você ser intimidado. O quê? Até então, Karuizawa, extraordinariamente modesto, mostrava um rosto duvidoso. Diante de mim, ela começou a me encarar. Eu olhei de volta em troca. Você sabe que eu não gosto muito desse tópico, certo? Eu não estou trazendo isso à tona sem nenhuma razão. Estou perguntando, porque diz respeito ao nosso próximo tópico. Mas este deve ser um tópico pesado para ela. Não será fácil fazê-la entender, mas antes que eu tivesse a chance de convencê-la, ela parecia ter aceitado. Tudo bem, eu vou confiar no que você tem a dizer. Além disso, você deve ter alguns motivos, afinal. Ela parecia ter feito o seu melhor, digerido o antagonismo. A verdade por trás de eu ser intimidada. Se eu tiver que escolher entre eles sabendo ou não, acho que não. Eles podem saber sobre a minha ausência ou as muitas pausas durante o ensino médio, mas podem ver isso como eu estando doente ou pulando aulas. E em vez de bullying, eles podem acreditar que foi por eu ser burra. Talvez seja por isso que fui colocado na classe D. Uma resposta cheia de autocensura. Seu motivo para estar na classe D deveria ser algo assim, presume. O efeito de uma má impressão devido às suas ausências e baixos acadêmicos. Sua atitude arrogante no ensino médio foi porque ela queria interromper o bullying. Eu não acho que ser intimidado é a razão de ela estar na classe D. Embora a escola possa investigar o bullying, eles não encontrarão nada, eu acho. Até você deve saber que o mundo está estupendamente apodrecendo, certo? Está certo? De fato, fui atormentado e sofri por muitos anos. Pedi ajuda aos meus professores e colegas de classe. Mas isso só resultou em mais sofrimento da minha parte. Não havia ninguém que me ajudasse. Realidade esmagadora. Longe disso, o assédio moral piorou. O assédio moral estava profundamente enraizado. Tem uma forte tendência a cair em um ciclo vicioso. Muitas pessoas assistem às notícias, se sentem mal e percebem profundamente que o bullying não tem uma solução fácil. Mesmo se uma onda estiver se afastando, outra onda maior virá, atacando a vítima mais uma vez. Não importa o quão cansada eu estivesse, a escola não reconheceria tão facilmente o bullying, para que nem sequer tentassem ajudar. Na melhor das hipóteses, eles alertaram levemente os agressores. Então o bullying ficou ainda pior, sabe? Foi um tópico irritante, certo? Porque você entrou na escola, o que você está planejando, eles dirão e a punirão severamente. Mesmo que a escola reconheça o bullying, normalmente, na maioria dos casos, ele será tratado em segredo. A escola não quer uma má reputação por ter um problema de bullying. Houve casos em que algumas escolas teimosas não reconheceram esse fato, mesmo depois que as vítimas intimidadas deixaram para trás sua nota de suicídio e terminaram suas vidas. Mas o mais difícil é que não há salvação mesmo após a morte. As pessoas vão zombar deles, rir deles e até espalhar histórias sobre eles como se fosse uma saga heróica nas redes sociais. Foi a era do medo em que você continuou sendo intimidado mesmo após a morte. Meus bons colegas de classe responderam que não sabiam sobre o bullying, a escola, os agressores ou eu. Esta foi a resposta forçada deles. Por mais injusta que fosse a realidade. É isso,
Ela terminou como se estivesse falando de outra pessoa. Para Karuizawa Kei, este era um passado que ela não podia mudar, e um passado que nunca mudaria. De fato, esta escola provavelmente a investigara minuciosamente, apenas concluindo que ela era frívola, atrasada e uma cabeça dura. Se não apenas o ambiente ao redor, mas também a escola combinasse com suas histórias, isso nunca aconteceria. Se verdadeira, a verdade pode nunca prevalecer sobre as mentiras. Mas ainda sou grato pelos que me intimidaram e a escola que oculta esse fato. Não seria estranho para ela pensar em seu passado cruel e chorar, mas ela olhou para o futuro e continuou. Todo mundo aqui não sabe quem eu sou. É por isso que eu consegui encontrar um novo eu. Isso provavelmente não teria acontecido se eles soubessem. Derrubando sua situação ruim sozinha, obtendo o popular Hirata. Karuizawa, sinceramente quero elogiá-lo, mas há algo mais que preciso lhe contar primeiro. Ajudar a intimidar outras pessoas agora é proibido. Você diz que estou intimidando alguém? Ser teimoso é bom e tudo mais, mas você não está mirando Sakura ultimamente. É óbvio que ela não está o tipo de garota que iria intimidar você. Mesmo que você esteja fazendo isso para evitar se tornar uma vítima, não se junte a eles. Eu a lembrei com um aviso. Não importa que passado ela tenha, há coisas que ela pode e não pode aprovar. Sakura-san, você quer ajudá-la porque ela é tão apegada a você? Preciso de um motivo. Você deve saber muito bem como é estar do lado da vítima. Quanto a mim, esta posição é a minha salvação. Não é algo que eu possa descuidar. Sinto-me mal por Sakura-san, mas os fracos existem porque os fortes o fazem. Especialmente para aqueles que fingem como eu. Se eu vou sofrer bullying, vou intimidar primeiro. Se havia algo que eu pudesse ler da resolução dela, isso era isto. É por causa dela. Ela está me ajudando muito, afinal. Você com certeza admitiu rapidamente. Insatisfação ou descontentamento não podiam ser vistos em seus olhos. Apenas cautela. Minhas palavras podem não parecer muito convincentes para você, mas, tudo bem. Terei cuidado a partir de agora. Isso é tudo. Estou feliz que você entenda. Além disso, você já tem Hirata para garantir sua posição. Não será ameaçado por enquanto. É verdade que eu posso ter exagerado. Contanto que ela possa se ver objetivamente, não há necessidade de se preocupar. Mas se minha posição estiver em perigo, então eu vou apoiá-lo. Se necessário, trarei Hirata e Shabashira Sensei para o seu lado e eliminarei seus inimigos. Isso é uma promessa. Então é um acordo. Ela nunca foi o tipo de pessoa que recorreria à violência ou intimidação em primeiro lugar. Ela pode dizer isso, mas para mim parecia que ela desempenhava o papel de se proteger. A vítima de bullying normalmente teria dificuldade em socializar, mas ela parece ter superado a dor, dona de uma mente forte. Isso eu podia ter certeza, já que ela não se rendeu às minhas ameaças naquele momento. Eu quero saber por quê. O que é isso? Não, você vê. Eu não gosto de desenterrar meu passado. Informar os outros também é um não. Ainda assim, acabei dizendo a você, e foi tão fácil que me surpreendeu. Parece que isso era um mistério para ela. Claro que isso também se aplica a mim. Posso perguntar uma coisa? É assim que você realmente é? Karuizawa perguntou cautelosamente, sendo o único em nossa classe que viu meus dois lados. Mas o que ela estava pedindo era surpreendentemente difícil para mim responder. Cruzei os braços, me perguntando como responder. Eu sou sempre assim, suponho. Você é totalmente diferente. Isso é verdade, mas também não é estritamente falso. É um pouco diferente de fingir uma personalidade. Apenas para referência, qual é a diferença entre como eu sou normalmente e como sou agora? Você geralmente é meio sombrio e uma pessoa que não fala. Mas agora você é muito assertivo e direto. Você realmente se destaca porque eles se contrastam. O jeito que você fala também é diferente. O que há com você, afinal?
Vamos ver, não é assim que as pessoas são diferentes quando há pessoas por perto. Se eu tivesse que escolher a resposta mais adequada, seria essa. Mas ainda parecia que faltava alguma coisa. Eu, como ser humano, francamente acabei de nascer. Minha personalidade começou a se formar apenas desde minha matrícula na escola. Ainda não era sólida. Leva tempo para se solidificar, principalmente em relação à maneira de se conectar com as pessoas. Ainda não sei o jeito certo de me expressar. Enfim, pretendo ser eu mesma como sempre. Estou perguntando por que você não parece com você. Karuizawa estreitou os olhos, fazendo beicinho os lábios parecendo insatisfeitos. De qualquer forma, voltando ao tópico. Você pode me assistir a partir de agora e ver por si mesmo que tipo de humano eu sou. Parece que você está fugindo da pergunta, mas sim. O que é com a piscina então? Amanhã, nós quatro, eu, Ikki, Yamauchi, Sudou e Horikita, Sakura e Kushida, estamos planejando sair. Uma combinação realmente estranha. Não consigo imaginar Horikita e Sakura se juntando. Bem, você está se juntando, então deve haver algo, mas ainda não consigo entender como. As meninas geralmente nunca apareciam, mesmo que convidadas, isso estava claro como um dia. Esse foi realmente um fator problemático. Não é à toa que ela sentiu que algo estava errado. De qualquer forma, quero que você venha para a piscina e se junte a eles. Você está falando sério? Ela não tinha nenhuma conexão com esse grupo, não. Juntar-se a eles seria muito natural devido ao seu mau relacionamento com eles. Você pode simplesmente trocar de roupa no dormitório e usar algo mais. Será um pouco desagradável, mas você pode voltar da mesma maneira. Não, não, esse não é o problema. Isso é realmente desagradável, você sabe. Eu posso simpatizar com você, mas você realmente tem o direito de recusar? Uau, você é o pior, não importa o que você diga, já está gravado em pedra. Vou fazer com que você se mova conforme as instruções. Depois de terminar o que tinha a dizer, peguei uma nota manuscrita e a entreguei à força. Eu estou mostrando alguma consideração, tudo bem. Mostrando alguma consideração, o que há com isso? Ficarei restrito o dia inteiro, não? No último dia do verão também. Você não disse que iria dormir no seu quarto mais cedo? Não consegue ver nenhum problema aqui. Ela mesma disse que não pode ser negado. Quero que você se junte, mas não pedi para acompanhá-los. Não entendendo o significado do que eu disse, ela leu a nota escrita de perto. Qual é a diferença? Isso eu não conseguia explicar em detalhes porque a chamei em primeiro lugar. Karuizawa, depois de me ouvir até o final, parecia ter ficado com dor de cabeça, embalando a cabeça nas mãos. O que é isso? Você está com dor de cabeça. É claro que dói, porque são depois. Não, nada, não faz sentido, mesmo que eu pergunte. Ela parecia sugerir que seria inútil perguntar. Por que você não pergunta a Horikita-san? Você não está perto. Não posso perguntar a ela. Ela não sabe que estou trabalhando em segundo plano, entende? E por quê? Essa é uma resposta natural. Embora esclarecer isso seja um pouco difícil. Claramente, a resposta certa é fugir e depois enganar. No entanto, em relação a ela, decidi levar nosso relacionamento um passo adiante. O fato de eu ter entrado em contato com você no barco é causado por eu agir de forma independente o tempo todo, inclusive agora. A razão pela qual não posso contar a ela é porque ainda não posso confiar plenamente nela. Eu disse a ela tudo claramente, sem falsidade. E você não confia nela, apesar de passar tanto tempo juntos. Isso é estranho. Isso é porque ela é uma cobertura esplêndida para mim. Ela está se destacando sozinha. Então você só está usando ela. Esse não é o termo certo, mas pode ser apropriado para esta situação. Eu não entendo, mas você pode parar com essas nuances sutis. Ela objetou sorrindo, mostrando os dentes brancos. Mas os planos foram bem-sucedidos até agora.
Eu sempre pensei que Horikita-san era quem inventava e os executava. Quem diabos é você afinal? Presumo que, para ela, minha existência era um mistério. Oh, bem. Ser mais confiável do que Horikita não é uma coisa ruim. De fato. Isso não está exatamente errado. Karuizawa tem algo que Horikita não tem, e é por isso que posso dizer a ela, mas não o último. Eu só tenho que seguir suas ordens, certo? Bom. Agora que esse problema está resolvido, para este evento, posso pedir que você me acompanhe um pouco. Precisamos organizar algumas coisas com antecedência. Eu não tenho poder de veto, certo? Roger. Implicando que ela queria que fosse feito o mais rápido possível, ela se levantou e limpou a poeira da parte traseira. Também não quero perder tempo, por isso fomos juntos para as instalações da piscina. Na noite anterior ao meu encontro com Karuizawa. Enquanto aproveitava as últimas férias de verão no meu quarto, Ikki, representando os 3 idiotas, iniciou uma conversa em grupo, como de costume. Você quer que nossas férias de verão, nossa juventude, terminem assim? Por um lado, era profundo, por outro, era feito sem pensar nele. Ikki continuou antes que qualquer um de nós pudesse responder. Você quer que nossas importantes férias de verão, anos de nossa juventude, terminem assim, mais uma vez, mas o fraseado era diferente. Não, de jeito nenhum, como se estivesse ecoando essa afirmação, Yamauchi mostrou sua aprovação. Tendo experimentado um amor não correspondido, um novo começo foi crucial para ele. Eu também, me devolva a minha juventude, juntando-se ao coro deles estava Sudo. Mesmo que o clube de basquete estivesse indo bem para ele, ele também queria experimentar o amor. Então você se levanta. Os jovens não virão para aqueles que esperam. Querer que esteja bem comigo, mas como você vai conseguir? Você tem alguma ideia? Ele provavelmente estava esperando alguém perguntar. Logo depois, uma longa mensagem chegou. Claro que eu faço. A piscina está aberta a todos por um tempo limitado agora, não é? Vamos convidar essas garotas lindas e nadar. Aqui está o meu Kikyo, certo? E a Sakura do Haruki? E também a Horikita de Sudo. Desenterrando a ferida de Yamauchi, e que mencionou os nomes de algumas meninas da nossa classe. Isso pode ser verdade. Se Suzumi estiver indo, eu vou, mas você realmente acha que ela vai? Deixe isso para Ayano Koji-sensei. Direita, até parece. Embora eu não possa dizer isso tão facilmente. Você fará algo certo. Você é meu amigo, certo? A sentença não tinha carimbos, mas uma ameaça assinou Sudo. Foi somente durante esse período que eles usaram a palavra amigos. Tão conveniente. Acho que posso tentar. Não espere muito bem, depois de responder, suspendi a conversa e tentei ligar para Horikita. A razão pela qual eu respondi seus pedidos foi que algumas partes de mim também queriam convidá-la. Desde que sua reputação em sala de aula começou a aumentar, posso esperar grandes resultados com isso. O que você quer? Não posso ligar sem uma razão. Vou desligar? Espere, eu tenho uma coisa. A verdade é que alguns amigos conversaram sobre ir à piscina amanhã. Eles então me disseram para ligar para você desde que você estava lendo, se escondendo no seu próprio quarto todos os dias. Seus amigos. Você quer dizer esse grupo idiota de 3 homens? Mas eu não aguento mais me juntar a eles. Que nome nostálgico. Estou recusando. Você teria vindo se fôssemos apenas nós dois? Seria o mesmo. Claro que sim. Mas desta vez, eu tinha outros meios. Garrafa térmica. Sente sua atitude e aura mudarem do outro lado da linha telefônica ao ouvir essa palavra simples. A palavra garrafa térmica está em minha mente ultimamente, você sabe. O que você quer dizer? Teria sido bom se ela fizesse o que foi dito, mas fingiu completa ignorância. Colocar a mão em uma garrafa térmica, ou algo assim. Tocar uma campainha. Sua personalidade está infiltrando-se na sua maneira desagradável de falar. Percebendo o que eu tentei lhe dizer, ela estava mais descontente do que o normal.
Eu ficaria mais feliz se você fosse mais honesto. Então, um dia a que horas amanhã? Horikita tem coisas que ela tinha que proteger. Presumo que ela não deva deixar ninguém saber desse incidente da garrafa térmica. Por esse motivo, ela estava disposta a ir até a piscina. Às 8:30 da manhã no saguão. Estamos terminando a noite. Entendido. Mas eu não vou te perdoar na próxima vez que você usar isso de novo. Tudo bem. Eu não tenho nenhuma intenção de usá-lo contra ela na segunda nem na terceira vez. Em vez de usá-lo para chantageá-la, era como agradecer pela minha ajuda durante o incidente da garrafa térmica. Eu acredito que ela também entendeu isso. Eu a convidei. Bom trabalho, Ayano Koji. Você evitou o suplex alemão no concreto. Parece que minha vida estava em perigo. Convide-a para mim, Ayano Koji. Eu te imploro, ele deveria ter sido rejeitado ontem, mas ainda enviou a mensagem de texto. Logo depois, uma mensagem privada de Yamauchi chegou. Eu tenho que encobrir minha rejeição. Ajude-me, é o que o outro lado transmitiu através da mensagem triste. Parece que ele quer ser visto como ainda apaixonado por Sakura. É claro que, se ela se juntasse, os meninos ficariam indubitavelmente animados. Mas ela não era uma garota que se juntaria tão facilmente. Ela era sincera, mas não se juntou aos grupos de Karuizawa durante as aulas de natação. Seus seios, maiores que os outros, roubaram a atenção dos mesmos, se não ainda mais daqueles do outro sexo. Além disso, deve ser difícil ir junto com um cara que ela rejeitou recentemente. Deixando de lado se ela queria ir ou não, eu poderia pelo menos ligar para ela. Em um piscar de olhos, chegou o dia prometido. O início do último evento das férias de verão. O tempo prometido era 8:30. Quando desci ao saguão, a maioria dos membros já se reuniu. Você mal conseguiu, hein? Ainda há 10 segundos até a hora prometida. O elevador estava em um estado de congestionamento e é por isso que você estava atrasado, certo? Mesmo que eu não estivesse atrasado, fui sondado completamente assim por Horikita. Provavelmente é algo como uma reação a ter sido convidada à força. Além disso, ela provavelmente acha que a atmosfera deste lugar é problemática. Não pode ser ajudado porque, com Kushida e Sakura, e Yamauchi, quase não há ninguém com quem ela possa conversar. Bom dia, Ayano Koji-kun. Bom dia, Sakura. Enquanto um pouco parecendo assustada, Sakura espreita para mim enquanto me cumprimenta. Em relação a Sakura, Yamauchi não parece estar prestando atenção, mas parece que ele está preocupado com ela inconscientemente. Sakura também se sente um pouco desconfortável em algum lugar. Vou tomar nota disso como referência, mas as confissões não levam apenas a coisas felizes. Coisas problemáticas também aparecem depois. Onde está Sudou? Já que estamos falando dele, ele provavelmente dormiu demais. Disse Horikita. Embora a hora da reunião tivesse chegado e terminado, não havia sinais de Sudou aparecendo. Como ele estava trabalhando duro nas atividades do clube até ontem, ele provavelmente deve estar exausto. Como ninguém tentou entrar em contato com Sudou, fiz a mudança. Não está funcionando, a ligação não está passando. Tentei ligar para ele, mas mesmo com o telefone tocando, eu nem consegui alcançar a secretária eletrônica. Eu encerrei a ligação e informei o que estava ao redor disso. O que esse cara Sudou está fazendo? Já são 8:30. Se ele não se apressar, não seremos os primeiros. O Ikki irritado, enquanto mexia, olhou para o elevador. Mas não mostrou sinais de movimento. Ok, eu vou acordá-lo. Yamauchi, que estava se sentindo desconfortável com o silêncio constrangedor entre ele e Sakura, disse isso ao entrar no elevador. Naquele exato momento, eu podia sentir uma atmosfera invisível e pesada desaparecer. Aconteceu alguma coisa com ele. Parece que Horikita também notou a mudança em Yamauchi e me perguntou isso em voz alta. Eu mexi minha cabeça por uma resposta sobre como responder a isso. Várias coisas aconteceram. No final, parei de falar.
Yamauchi e Sakura não ficariam felizes se essa história fosse divulgada. Se não for. Horikita-san e os outros. Bom dia. Quando estávamos no saguão esperando Sudou, Ishinose e 3 de suas amigas desceram. Toalhas de banho podiam ser vistas espreitando os estranhos sacos plásticos coloridos que eles seguravam nas mãos. Será que vocês também estão indo para a piscina? Esse é realmente o caso. A última coisa a ver no final das férias de verão é brincar na piscina. Mesmo se nossas intenções se sobrepuseram, não é nada estranho. Já que estamos todos aqui, vamos todos brincar juntos. Que tal isso? Claro que você pode participar. Ikki, quase como se estivesse voando, pulou do sofá e a recebeu. Desta vez, parece que Horikita não tem intenção de dizer nada em particular, pois ela não disse uma palavra. É só, desculpe. Um de nós dormiu demais e estamos esperando que ele desça. Um de nossos amigos está buscando ele agora. Roger. Ishinose respondeu. Abrindo a boca aberta como um crocodilo, Sudou coça o cabelo da cama. Desculpe. Eu dormi demais. Parece que a exaustão das atividades do clube se acumulou. Não me diga isso. Sudou estava se desculpando por dormir demais com Horikita, que estava ao lado dele, mas ela parece estar tratando como algo problemático. Não havia sinais de que a distância entre os dois tivesse diminuído. Por outro lado, o grupo Ishinose que havia participado também estava conversando com Kushida no centro. Ei, Ayano Koji-kun. Horikita me chamou, que estava acompanhando Sudou do outro lado. Sudou olhou para mim com uma expressão entediada no rosto. Você não acha que essa situação é um pouco estranha? O que é? O Ikki-kun e o Yamauchi-kun que eu conheço estariam pressionando a sorte deles mais do que qualquer outra pessoa em um momento como esse, não é? Em resposta a essa afirmação aguda, Sudou também ficou rígido por um momento. Como ela estava ao lado dele, Horikita não ignorou essa figura. Você se lembrou de algo, Sudou-kun? Nada em particular. Sudou tentou enganá-la dessa maneira, mas ao invés de perder sua desconfiança, isso só deixou Horikita mais vigilante. Ikki e Yamauchi estavam caminhando juntos com expressões rígidas enquanto esfregavam os ombros. Não posso deixar de pensar que eles têm algum objetivo suspeito, disse Horikita. Além disso, como se estivesse dizendo isso, Horikita também se concentrou na bolsa que Ikki estava segurando. Mesmo que eles não devam ter nada além de toalhas e roupas de banho com eles. Parece que a bolsa é bastante pesada. Parecia que a bolsa que Ikki estava segurando tinha mais peso do que a de qualquer outro homem, incluindo-me. Sério? Isso realmente não me parece assim. Não parece assim? Depois de olhar para esse estado. As suspeitas de Horikita têm base depois de ver a bolsa balançando e quase esticando os cotovelos no processo. Não é porque ele só quer brincar depois de chegar à piscina. E ele está apenas carregando os itens que ele precisa para isso. Eu disse isso para apoiar a alegação de Sudou. Sudou rapidamente entrou na Arca da Salvação. Se sim, acho que é isso. Entendo. Na verdade, pode ser apenas isso. Aspas. Através de observações diárias, é um fato conhecido que os 3 idiotas são obcecados por meninas. Não pode ser ajudado, mesmo que ela sinta apreensão em relação àqueles 3 que estão sendo estranhamente obedientes. Mas havia uma razão profunda por trás disso. No momento, esses 3 estão sendo atacados por sentimentos extremos de nervosismo. Isso não ocorre pelo fato de estarem cercadas por garotas bonitas agora, nem porque verão essas garotas em trajes de banho muito em breve. Eu deveria mudar de assunto aqui para manter o engano. Sudou. Ok. Os resultados das atividades do seu clube, devo colocar dessa maneira, mas você recebeu alguma nova receita de pontos? Sim, por causa da minha contribuição no torneio, fiquei um pouco. Mesmo assim, são apenas cerca de 3.000 pontos. Sudou disse. Não é nada demais, como se dissesse que ele disse isso humildemente, mas tendo ouvido isso, Horikita o admirava honestamente.
Você conseguiu ganhar pontos através de suas atividades pessoais. Sim. Mas há muitos alunos do segundo e terceiro anos que conseguiram dezenas de milhares de pontos, então eu ainda não pode ser arrogante. Se as realizações forem significativas, também poderá afetar o ponto da classe. A partir do segundo semestre também, vou realizar mais e mais. Sudou disse enquanto cruzava os braços e fazia uma pose de Gutis. Em relação aos Sudou que realizaram algo que ela não pôde, Horikita honestamente prestou seus respeitos. O dia em que você contribui significativamente para a aula pode estar próximo. Ela disse. Na verdade, eu também tive essa premonição. Se nada de ruim acontecer, Sudou é uma existência que pode ser um benefício para a classe. No entanto, isso não significa que não há com o que se preocupar. É muito fácil para Sudou fazer inimigos. Com relação a isso, terei que vigiá-lo junto com Horikita, que tem a mesma tendência que ele. Caminhamos em direção ao Special Swimming Facility para uso exclusivo do clube de natação ligado à borda do terreno da escola. Em relação a essa área, a entrada nos foi permitida, mesmo sem a necessidade especial de usar nossos uniformes. Já parece ser um grande sucesso, especialmente considerando que é o último dia. Antes de entrar na piscina, o local já parecia estar lotado de um grande número de estudantes. Mas, como esperado em uma escola tão futurista, vestiários separados para as diferentes séries já foram preparados. Normalmente, era uma área em que não se podia entrar facilmente, mas, seguindo as instruções de uma placa guia gentilmente posicionada, poderíamos entrar na área sem nos perdermos. Então todo mundo, vamos nos encontrar aqui em 20 minutos. Apontando para o corredor que se conecta à piscina, Ishinose disse isso. É extremamente útil ter um organizador como ela por perto. Ao mesmo tempo em que as meninas foram embora, Ikki suspirou assim em excitação e começou a andar rapidamente. Eu posso entender os sentimentos de emoção, mas não é bom estar nesse tipo de estado aqui e agora. Ele foi o primeiro a chegar ao vestiário. Eu bati levemente nas costas de Ikki e pedi para ele entrar no vestiário. Logo após entrar no vestiário, Ikki e Amauchi foram ocupar o armário mais interno o mais rápido possível. Ei, pessoal! Para nós, hoje será um dia especial. Você não tem esse tipo de sentimento? Sim. Nós vamos além de qualquer pessoa da nossa classe e de toda a escola. Ikki e Amauchi começaram a falar em voz alta que foi além do nível normal de audição e começaram a atrair a atenção dos outros. Sudou, que não conseguia mais suportar essa visão, se aproximou e agarrou o pescoço com as duas mãos e as colocou em uma chave de fenda. O que você está fazendo, Ken? Vocês estão causando muita confusão. Eu também sinto a sua pressa, mas é perigoso se destacar demais. Ele disse. Sim, é isso mesmo, eu acho. Desculpe. Dói. Como lição, Sudou esmagou as testas daqueles dois juntos. É um método um pouco agressivo, mas no geral não é um método ruim. Você está sendo surpreendentemente calmo, Sudou. Eu disse a ele. Eu não esperava muito desde o início, afinal. E além disso, estou dividida entre metade sentindo felicidade e a outra metade não sentindo. Pensando nisso racionalmente agora, é algo que deixaria Suzune triste. Eu realmente não quero que eles vejam uma Suzune tão indefesa. Um homem de verdade seduz sua garota sozinha. Sudou disse. Esse sentimento está correto. Se possível, eu gostaria que esses dois aprendessem isso também, mas para Ikki e Amauchi agora é apenas a gratificação sexual diante de seus olhos agora em suas mentes. Eu checo o meu telefone. E quando eu recebi, uma mensagem veio de Karuizawa dizendo que ela havia acabado de entrar no vestiário. De quem é? Como Ikki com a testa vermelha apareceu para olhar para o meu telefone com olhos desconfiados, rapidamente eu coloquei no chão. Vamos ver, é de uma mulher, não é? Ele perguntou-me. Você acha que eu sou tão popular? Eu respondi. Isso também é verdade, eu acho. Tudo bem, vamos mudar. Espalhe as toalhas.
Eu queria que ele por um momento afirmasse minha afirmação, mas calei esse sentimento em meu coração. No final, se a boa sorte vem ou não, é algo em que eles terão que apostar, para e que os outros. Isso já é totalmente uma instalação de luxo. A grande instalação de piscina que normalmente é usada para as atividades do clube parecia completamente diferente hoje. Naturalmente, havia um grande número de estudantes lotando o local, mas, além disso, barracas de comida também foram amplamente abertas por todo o lugar. Refeições leves, os alimentos básicos, em outras palavras, junk food também eram abundantes. Cachorros quentes, yakisoba e okonomiyaki e outros. Embora isso por si só tenha sido uma surpresa, ainda mais estranho foi o fato de os alunos do último ano estarem gerenciando tudo. Desde estudantes sérios, sem um sorriso, até estudantes trabalhando alegremente, havia vários alunos assim. É quase como se eu estivesse olhando para um exame especial. Eu me pergunto que tipo de enredo é esse. Eu não sei sobre isso, mas a coisa certa é que eles parecem estar em um clima festivo em qualquer caso. Enquanto eu estava esperando as meninas chegarem, senti a atmosfera ao meu redor fazer uma mudança completa. Fazer esforço é um pré-requisito básico para as pessoas atraírem atenção positiva para si mesmas. Para colocá-lo de uma maneira fácil de entender, considere estudar, por exemplo. Se você foi o principal ou ocupou o primeiro lugar, as pessoas ao seu redor perceberão isso. Mais uma vez, demonstrar um sucesso notável no esporte também fará com que as pessoas prestem atenção em você. Mas também há exceções a isso. Uma delas é uma aparência conspícua. Homens bonitos e mulheres bonitas, não importa qual, essa classe de pessoas achará mais fácil dar atenção do que as que citei acima. É claro que não estou dizendo que eles não estão se esforçando para manter suas aparências externas, mas não há como negar que existe um elemento tão especial nisso. Não posso falar por outras escolas, mas pelo menos em relação a essa escola, posso dizer com segurança que o nível de aparência é alto. Os membros do grupo atualmente saindo conosco de lado por uma questão de fato, muitos estudantes ao nosso redor que eu não conheço os nomes também são obviamente de alto nível visualmente falando. É claro que existem todo tipo de pessoas e não há como negar isso, mas normalmente o creme não chega ao topo nesse nível. Seria natural que os outros passassem todos os dias excitados e excitados. E além dessa aparência externa, eu me pergunto como seria se as personalidades internas delas fossem perfeitas. Bonito e elegante em torno das pessoas e excelente nos acadêmicos. O olhar de alguém seria roubado por uma garota assim. No alto corredor da instalação, todos os estudantes do sexo masculino quase simultaneamente voltaram o olhar para um único local. E, esta é uma multidão enorme, não é? Então, sem perceber seus olhares e tomar banho, a figura de Ichinose apareceu no local do encontro. Ei! Sem saber para onde olhar, direcionei meu olhar para a parede enquanto levantei minha mão levemente para responder a ela. Onde estão os outros? Eu pensei que os meninos seriam mais rápidos em mudar. Ichinose disse. Eles ainda estão mudando. Pode-se dizer que, devido a várias circunstâncias em jogo, eles também estavam atrasados. Mas, na verdade, você terminou de mudar rapidamente. Considerando que não estava tão longe de mim, é um feito. Nya, estou confiante na minha mudança de velocidade. Ela respondeu com um tom levemente orgulhoso assim a algo que não é realmente um feito para se vangloriar. Essa inocência também pode ser o segredo da popularidade de Ichinose. Oh! Ayano Koji-kun, você comprou um guarda precipitado. Você pode achar estranho para um homem, mas eu não gosto de expor minha pele na frente de outras pessoas. Se a usar fora das aulas, não há problema, eu já ouvi isso e pensei em comprar uma. Entendo. Acho que está tudo bem também. Não é uma violação dos regulamentos. Ela disse. Não há muitos, mas nessa instituição há estudantes como eu que também vestem uma roupa exterior, apesar de serem homens. Ichinose,
que começou a direcionar sua atenção para mim, usou o dedo indicador como um alfinete e cutucou minha barriga por cima das minhas roupas. É muito difícil. Além disso, seu corpo é a quantidade ideal de esbelto sem ser excessivamente musculoso. Tocando-me todo sem qualquer reserva, ela repete a mesma ação em meus braços e ombros, entre outras partes. Tive a sorte de ter renda adicional para comprar uma roupa exterior. Vou ter que agradecer a Kati Suraj. Você se exercita? Não, não sei. É apenas o material das minhas roupas ou a minha pele simplesmente sendo dura, tornando assim. Deve ser porque eu não faço exercícios diariamente. Eu disse. Ichinose baixou o olhar para as minhas pernas, mas imediatamente parou de fazer perguntas. Mas, mesmo assim, estando perto de Ichinose assim, eu me tornei consciente de seus monstruosos, seios grandes. Como vou nadar ou correr nessa condição? Em primeiro lugar, minha capacidade de me mover adequadamente é suspeita. Mas realmente eles estão atrasados. Eu vou checá-los. O que estou fazendo e por que estou fazendo o que estou fazendo, eu os entendo bem. É porque eu não aguentava mais ficar ao lado do Ichinose vestido de maiô, então, virei-me e voltei para o vestiário masculino. Então, mais uma vez, passando algum tempo com Ikki e os outros, depois que os preparativos foram concluídos juntos, todos voltamos para o corredor. Embora deva ser decorrido algum tempo desde então, todas as meninas, incluindo Horikita, montado. Uau! Ikki, cuja voz vazou da visão espetacular das garotas à sua frente, tentou desesperadamente controlar sua voz. Em relação a Sakura, ela encolheu todo o caminho na parte de trás. Naturalmente, ela usava um guarda precipitado que escondia o peito. Mas parece que nem todo mundo foi capaz de esconder sua excitação para ver as formas vestidas de maiô que normalmente não seriam capazes de ver. Fufufo, eu posso ver. Debaixo daquela fina camada de maiô, aqueles seios, aquele lugar. Ikki e Amonchi estavam olhando para as meninas como se tivessem visão de raios X. Eles realmente parecem estar vivendo isso acima. Então, vamos. Por enquanto, parece que aquele lá atrás está vago. Primeiro nos mudamos para garantir um lugar onde poderíamos fazer pausas. Mesmo aqui, como se assumisse a liderança, Ichinose seguiu em frente. Então, como se fosse igual a Ichinose, Kushida também. Enquanto eles faziam, os meninos se alinharam logo atrás deles. Parece que seus objetivos são as bundas de Ichinose e Kushida. Mas mesmo entre eles, Sudou ficou ao lado de Horikita e não mostrou sinais de se afastar. Esses dois, de certa forma, também são desenvolvidos adequadamente. Inesperadamente, eles podem se tornar um casal bom e bem adaptado. Em seguida, eu me mudei rotineiramente para Sakura. Obrigado. Quando só restamos nós dois, Sakura me agradeceu um pouco. Em relação a esse número, não pude deixar de fazer uma pergunta. Por que você está me agradecendo? Por quê? Em relação a essa pergunta, Sakura me respondeu estranhamente. Então percebi que não havia motivo para eu ter uma ideia por me convidar para sair hoje. O que isso quer dizer? Isso é normal, não é? Porque você é minha amiga. Eu disse a Sakura. Para Sakura, a palavra amigo saiu facilmente da minha boca. Ao ouvir isso de mim, os olhos de Sakura brilharam como um cachorrinho e ela alegremente olhou para mim. É por isso que não é algo que você precisa estar me agradecendo. Eu repeti isso mais uma vez, mas não parece que Sakura se sinta da mesma maneira. Ainda assim, obrigada. Não? Bem, eu acho que está tudo bem. Um ponto de interrogação flutuou acima da minha cabeça, mas vamos permitir que ela conclua sozinha. Ela provavelmente é esse tipo de pessoa. É por isso que sou capaz de relaxar enquanto estou com ela sem sentir nenhum sentimento ruim. Mas mesmo assim, Sakura está realmente se tornando uma pessoa direta. Ela amadureceu ao ponto de ser quase irreconhecível como a pessoa que conheci pela primeira vez. Mesmo que um colega de classe confesse a ela, sem fugir dela,
ela o recebe adequadamente. Ao vê-la crescer dia após dia, não pude deixar de pensar que talvez eu também possa mudar. Eu notei isso recentemente, mas você sabe, durante as aulas de educação física, o professor sempre nos diz que a natação definitivamente será útil para nós mais tarde. Isso se referia ao teste desabitado da ilha. Em direção a Sakura, que me informou disso com olhos ardentes, não há necessidade de estragar tudo e deprimi-la. Entendo, agora que você mencionou isso, certamente é verdade? Eu disse a ela. Como eu pensava. Talvez ela se sentisse feliz com sua dedução, mas Sakura saltou um pouco inocentemente. Eu podia ver seus seios grandes balançando sobre o guarda precipitado. Isso realmente a torna incapaz de tirar suas roupas exteriores. Por maior que seja, a situação não trará nada de bom. Senti um pouco de simpatia pelas circunstâncias enfrentadas pelas meninas. De qualquer forma, durante nossa conversa, estou feliz por ter descoberto um novo lado de Sakura. Mas, Sakura imediatamente fez uma careta de desculpas. Se eu participasse das aulas corretamente, sem me envergonhar, me pergunto se teria sido mais útil para você. Estava apenas usando a desculpa da falta de saúde para fugir o tempo todo. Se você já percebeu isso, não é mais do que suficiente. Os alunos que viveram apenas para si mesmos até agora começaram lentamente a perceber que isso por si só não é suficiente. Uma pessoa não pode viver sozinha. A menos que se planeje viver como um eremita escondido em uma montanha, não há outra escolha senão viver coletivamente juntos. A maioria dos alunos do ensino fundamental e médio não percebe esse fato. Eles vivem na solidão absorvida na internet ou em seus jogos sociais. Ou há delinquentes que incomodam o público cometendo ofensas menores ou crimes graves. Inconsciente de como alguém deve cooperar e ajudar os outros à sua volta. Dependendo das circunstâncias, também há quem viva a vida inteira nunca percebendo isso. Mas esta escola é diferente. O jeito deles de fazer isso é único, mas eu sinto que eles estão tentando dizer algo a cada aluno individualmente. De fato, Sakura ao meu lado começou a perceber isso. Que talvez houvesse algo que ela pudesse fazer para a aula. Isso um dia será um grande trunfo. Se não é Ichinose e os outros. Então vocês também vieram aqui hoje? Enquanto andávamos em busca de espaço, 3 estudantes do sexo masculino chamaram Ichinose. Um deles era alguém que eu lembrei quando ele percebeu minha presença. Ele assentiu levemente. Era o Kanzaki da classe B. Se não é Shibata-kun e os outros. O garoto chamado Shibata levantou a mão em resposta. Ele também nos respondeu da classe D com um sorriso também. Parece uma mistura divertida de pessoas. Vamos nos juntar também. Eu estou perfeitamente bem com isso, mas, está tudo bem? Kushida assente que não há nenhum problema, como se fosse uma questão de fato. Ao fazer isso, e que os outros tiveram o direito de estar aniquilados automaticamente. Por fim, os 3 da classe B se juntaram a nós e o número total de pessoas subiu para um grande número doméstico de 13. Desculpe por incomodar vocês. Kanzaki, que sabe que não sou do tipo de argumentar contra o fluxo geral, se aproximou de mim e disse isso. Vendo isso, Sakura deu um passo para trás. Foi uma maneira brilhante de apagar sua presença para que Kanzaki não a notasse. Isso também é bom, não é? É o último dia das férias de verão, afinal. Existem poucas chances nesta escola de se dar bem com estudantes de outras classes, você vê. Shibata e os outros também parecem felizes. Você não é como eles. Kanzaki estava calmo como sempre, ou mais como se eu estivesse fazendo contato comigo à distância. Eu sou parecido com você, Ayano Koji. Eu não sou bom em lidar com a vivacidade. Enquanto conversava casualmente com Kanzaki enquanto caminhava, da direção à nossa frente, ouvimos uma onda de aplausos. Eles estão sendo turbulentos por lá. Sudou disse isso. Quando levantei minha cabeça para olhar, no centro do tumulto um respingo de água subiu. E, ao mesmo tempo, uma pessoa e uma bola flutuavam em direção ao céu. Um pico violentamente atingiu o casaco do oponente debaixo d'água.
Parece que eles estavam jogando vôlei na piscina. Uau! Isso é incrível! Esse cara, ele não é realmente o próximo nível. Yamauchi, vendo aquela visão com os olhos, gritou. Nesta grande instalação, havia 3 piscinas que foram preparadas e parecem ser usadas para jogar jogos diferentes. Uma delas é uma piscina padrão em que você pode nadar sempre que lhe apetecer. Um deles é algo como uma piscina flutuante. E, finalmente, o último é uma piscina voltada para a diversão e é uma piscina de uso esportivo. E agora naquela piscina de uso esportivo, cercada por uma grande quantidade de meninas, estava ocorrendo uma partida feroz de vôlei. Eles eram estudantes que eu nunca vi antes. Alguns deles pareciam maduros como adultos, portanto a maioria deles provavelmente é do 2º ou 3º ano. Uma equipe mista homem e mulher e suas jogadas de alto nível estavam se desenrolando. Mas mesmo entre eles, havia um estudante do sexo masculino em particular que se destacava conspicuamente. Ele é incrível. Quem elogiou o Sudo foi de fato aquele estudante do sexo masculino com uma aura conspícua. Aquela composição esbelta dele, à primeira vista, parecia delicada. Mas em seu corpo, podia-se ver um pacote de 6. Mas o que mais se destaca dele é o cabelo loiro que flui suavemente sempre que ele se move intensamente e o olhar extremamente preparado em seus traços. Ele era tão bonito que quase se podia confundir com a ilusão de ver um filme na tela. E parece que a maioria das alunas também teve seus olhos roubados completamente por esse homem bonito. KGGGGG, esse é o tipo de cara que eu mais odeio. Não é como se ele fosse tão talentoso ou se esforçasse muito, ele estava no campo da vitória por causa de sua boa aparência. Não é como se eu não pudesse entender e que os outros com seus sentimentos venenosos, mas suas expectativas foram prontamente traídas. Um homem bonito que toma banho de atenção. O brilho afiado em seus olhos o faz se destacar acima de tudo. A bola foi lançada por cortesia na equipe do homem bonito e, em resposta, ele pula alto. Esquecendo o fato de que, naquele momento, a maioria das meninas levantou a voz, eu prendi a respiração e eu observei. Ele tinha um ângulo agudo, altas velocidades e a bola assaltou a posição do inimigo. O aluno do outro lado que também pegou a bola, possuía habilidades físicas superiores, pois demonstrou uma resposta ágil ao pular para jogar a bola. Uau! Quando gritos assim surgiram por toda parte, ao mesmo tempo a equipe do homem bonito recebeu pontos crescentes. Não importa quem olhe, as habilidades físicas superiores do homem bonito devem ser evidentes. Olhando para a forma como a metade inferior do corpo foi desenvolvida, talvez ele esteja envolvido em esportes que se concentram no uso das pernas. Clube de corrida, talvez. Beisebol e futebol também são possibilidades. E ele é bonito, inteligente também pode se comportar nos esportes. Quem é o inferno? As coisas estão ficando bastante animadas, não estão? Ele sozinho governa esse lugar. Parece que sim. Eu não sei quem de onde ele está. Porque eu e Horikita somos fracos no que diz respeito a saber sobre outras turmas e alunos de outras séries e suas circunstâncias. Em casos como esse, é melhor perguntar a Kushida, cuja rede se estende mais do que a de qualquer outra pessoa. E a resposta para nossas perguntas veio imediatamente. Esse homem é o Nagumo Senpai do 2º ano da classe A. Ele é extremamente popular entre as meninas. Nagumo. Recentemente, eu me familiarizei com esse nome. Ishinose explica mais sobre Nagumo. O atual vice-presidente e o homem que se tornará o presidente do conselho estudantil no próximo ano. Ele é realmente inteligente. Ishinose disse. Tendo ficado ao nosso lado ouvindo nossa conversa, Ishinose reagiu ao nome de Nagumo e nos respondeu assim. Além disso, em relação à palavra-chave conselho estudantil que Ishinose pronunciou, Horikita, que também estava ao meu lado, mostrou uma leve reação. E toda vez que o aluno chamado Nagumo se move e mostra sua atividade, um grito agudo e agudo surge. Nas piscinas, ao mesmo tempo, também havia outras partidas, mas a maioria das meninas não olhava para nada além de Nagumo.
Apesar de toda a popularidade dele, eu não o conheço. Você também está certo, Ayano Koji-kun. Na verdade, suas habilidades físicas parecem ser as de um prodígio, mas comparadas à sua popularidade, eu não acho que seja realmente incrível a esse respeito. O presidente do conselho estudantil o superaria esmagadoramente, não é? Disse Horikita. Isso foi bastante descarado dela. Escondendo o fato de que ele é o irmão mais velho dela, enquanto o elogia assim. Mas com relação a esse aspecto, parece que Ishinose não tem objeções, como ela admitiu honestamente. Sim, bem, o presidente do conselho estudantil é incrível, então é isso? Na história desta escola, quase se pode dizer que o atual presidente do conselho estudantil é o mais talentoso de todos os tempos. Por falar nisso, ele tem o mesmo sobrenome que você, Horikita-san, não é? Parece que sim. Parece que ela não tem intenção de responder aqui, mas Horikita simplesmente encolhe os ombros. Mas há rumores de que ele não está perdendo para o presidente do conselho estudantil em termos de capacidade também. De fato, nas eleições realizadas no ano passado, o presidente Horikita e o vice-presidente Nagumo lutaram pela sede do conselho estudantil, dizem eles. Na época, embora o vice-presidente Nagumo fosse apenas um aluno do primeiro ano, Ishinose disse: Você está realmente familiarizado com os negócios do conselho estudantil, não é? Horikita perguntou a ela. É porque eu entrei no conselho estudantil. Então, sobre coisas assim, eu inevitavelmente acabei me lembrando delas. Ishinose responde. Você fez? Tendo ouvido isso, parece que Horikita não conseguiu esconder sua surpresa. Mas ainda assim, pensar que Ishinose se juntou ao conselho estudantil. Falando sobre o dia em que a conheci pela primeira vez, ela estava conversando com a professora da turma B, Hoshinomiya Sensei, sobre assuntos do conselho estudantil. Infelizmente, não tenho a intenção de trabalhar com esse presidente do conselho estudantil, mas pensando em como o sistema dessa escola é estabelecido, o significado de ingressar no conselho estudantil deve ser extremamente grande. A propósito, qual é a condição para entrar no conselho estudantil? Não é como se alguém pudesse entrar, e... Esta escola é um pouco especial. No caso de você não ser afiliado, entre abril e final de junho, se passar na entrevista para o conselho estudantil de outubro, poderá participar de algo assim. Para dizer a verdade, a primeira vez que fui rejeitada, mas como você pode tomá-la quantas vezes quiser, eu insisti, o presidente do conselho estudantil nunca concordou, mas o vice-presidente Nagumo tomou a decisão final do vice-presidente Nagumo, mas parece o presidente Horikita está decepcionado com alunos do primeiro ano deste ano. Em média, a cada ano cerca 2 a 3 os alunos do primeiro ano são aceitos, mas este ano o único que foi aceito até agora sou eu. É por isso que eu gostaria de me apressar e triunfar sobre isso. Talvez em outubro, o presidente Horikita esteja se afastando. Assim como Horikita está se esforçando para se aproximar de seu irmão, Ishinose provavelmente também está se esforçando ao máximo. Mas acho que meu objetivo será definitivamente Nagumo Senpai. Senpai teve um começo semelhante a mim e nos damos bem também. Nesta escola, todos os presidentes de conselhos estudantes de sua história começaram na classe A, mas Nagumo Senpai, assim como eu, comecei na classe B antes que percebêssemos. Ele já está inconfundivelmente na fila para ser o próximo presidente do conselho estudantil. É por isso que depois de Nagumo Senpai, eu serei presidente do conselho estudantil, só de brincadeira. Aspas. Parece que dentro de Ishinose, em comparação com o antigo Horikita, sua avaliação de Nagumo é mais alta. Ela falou as palavras que ela própria queria ser presidente do conselho estudantil um dia, expressando sua determinação. Parece que um pouco disso, não, provavelmente do fundo do coração, não se encaixou bem com Horikita quando ela estalou. A partir do momento em que ele começou tarde, você já deveria ser capaz de imaginar o potencial dele. Oi. Você é livre para pensar o que quiser, mas isso não é autodestrutivo para você também. Pelo fato de você começou na classe D, você já seria julgado, ou poderia ser ela, pode ser você,
Ainda acha que foi designado para a classe D por causa de um erro? Não é óbvio? Ela me respondeu assim, sem hesitação, ousada e até natural. Bem, eu entendo por que Horikita-san sentiria isso estranho. Não parece que as aulas são decididas com base apenas na habilidade. Sua capacidade intelectual é, naturalmente, como um ser humano, sua maturidade e cooperação. É apenas depois de ver todas essas habilidades que somos avaliadas, não é? Ou seja, em outras palavras, dizendo que há um problema com minha capacidade de coordenação. Perguntou Horikita. Ah, não, desculpe se foi assim que aconteceu com você, peço desculpas. Mas veja bem, pense um pouco. Basicamente, Horikita-san é o tipo de acreditar em si mesma. Se voltarmos isso para trás, também pode ser entende-se que você é autocentrada. Quando nós cabeça para fora na sociedade, uma pessoa que é egoísta e uma pessoa que adere às instruções que são dadas, não é um caso a caso coisa para ver qual um é mais talentoso. Mesmo se você é uma pessoa egocêntrica, se você é uma pessoa talentosa, ainda será necessário no mundo, mas isso nem sempre é absoluto. No entanto, por outro lado, aqueles que seguirem as instruções serão vitais quase em qualquer lugar e novamente serão pessoas em demanda. Não estou convencido. Sua atitude em si não mudou, mas, mesmo assim, o estado mental de Horikita deve começar a mudar lentamente. Desde que Ishinose chamou um amigo, fechei um pouco a distância com Horikita. Falando nisso, você não anunciou sua candidatura para concorrer ao conselho estudantil, não é? Você não escolheu esta escola porque queria estar ao lado de seu irmão. Eu perguntei a ela. Isso e aquilo são coisas diferentes. Até você pode pelo menos imaginar, não é? Mesmo se eu quisesse participar do conselho estudantil e tirou uma entrevista para isso, eu absolutamente não seria reconhecido. Certamente não é tão difícil de imaginar. Mesmo o Ishinose da classe B não foi aceito inicialmente. Se for Horikita da classe D, ele provavelmente não permitiria que a irmã que ele queria expulsar da escola se juntasse. De modo a significa que ela é a mais consciente de algo assim. Eu assisti a partida por um tempo assim, mas no final das contas o time de Nagumo venceu outro time e venceu. As meninas que estavam torcendo por Nagumo finalmente começaram a se reunir ao seu redor enquanto ele descia da piscina para a beira da piscina. Ei, esse cara tem um piercing na orelha. Está tudo bem. E que não conseguia mais encontrar nada além disso para interpor, gritou isso. No momento, estamos no meio das férias de verão, então não está bem. Mas mesmo essas palavras foram em vão, porque Ishinose respondeu para ele assim. Não, mas eu quero dizer. Ele tem um buraco no ouvido. Isso é um grande problema. Eu acho que esses provavelmente são piercings que não são buracos, não são. Você pode colocá-los na orelha sem abrir um buraco nele. Normalmente, na escola, ele sempre se veste bem. O Gugu. Não importa o quão longe as interjeições vão, parece que ele é um aluno completamente impecável. E, por que nós também não jogamos vôlei na piscina? Temos Shibata com e os outros, com cerca de 6 pessoas, e vocês têm cerca de 7 pessoas, então tudo ficará bem, mesmo se jogarmos em rotação. Desde que chegamos até a piscina, Ishinose fez uma proposta como essa. O primeiro a concordar com ela foi que eu farei. Como Nagumo-senpai, também colecionarei os olhares apaixonados das garotas. Disse que eu acho que isso é provavelmente impossível, mas muitos estudantes parecem ser a favor. Desde que chegaram até a piscina, provavelmente querem jogar com o conteúdo do coração. Eu sou ruim em atividade física, então, eu só vou assistir. Ela se afastou reservada, ou melhor, parecendo que realmente não quer fazer isso. Sakura disse isso. Como era óbvio que ela tem a atitude de não querer jogar vôlei, não houve objeções em particular. Quanto aos números, este é basicamente um jogo de 6v6, mas parece haver vazamentos de reclamações sobre a partida de vôlei. Eu também não estou sentindo.
Mesmo que ela me deva uma dívida, não parece que ela esteja com vontade de brincar. Horikita-san, você vai fugir. Rindo, Ichinose disse isso como se fosse provocá-la. Não existe corrida ou nada quando se trata apenas de um jogo simples. De fato, é apenas um jogo. Mas também é como uma versão miniaturizada de nossas aulas, certo? Qual é mais ambicioso, qual possui um trabalho em equipe superior? Em certo sentido, essa é uma competição simulada entre classes. Ou você está dizendo que não deseja lutar contra nós? Ichinose perguntou. Uma proposta quase como um exame que inclui análise do nosso potencial de combate. Se você pensar dessa maneira, não haveria razão para recusar. Tudo bem. Vamos fazer isso. Classe B, que se tornaria nosso inimigo em um futuro não muito distante. No momento, é apenas um jogo, mas eles provavelmente também querem confirmar a capacidade de seus oponentes também. Horikita, que aceita o desafio de Ichinose. E agora, para tornar a partida mais divertida, o vencedor desfrutará de todas as despesas do almoço de graça. É bom adicionar um bônus como este. Eu vou aceitar essa condição também. Depois de enviar nosso pedido para usar o tribunal, até que um esteja vago, cada um de nós cria suas próprias estratégias. As regras da partida são 15 pontos por jogo e 3 jogos para o jogo. O time que fizer 2 sets primeiro será declarado vencedor. Quanto aos direitos de saque, isso será feito por rotação e aquele que anotar um ponto terá o direito de servir novamente. Isso é um jogo. Mas uma partida é uma partida. Já que estamos fazendo isso, estamos vencendo. Horikita-san, você está incomumente animada. Se eu souber que o almoço seria grátis, acho que sim. Mas não é isso? Para tratar esse número de pessoas, é possível gastar até 10.000 pontos. Em outras palavras, ainda são pontos privados, mas também significa a nossa lacuna. Com a classe B, isso diminuirá muito. Pelo contrário, se perdermos a diferença, isso aumentará muito. É como um exame especial. Disse Horikita. Mesmo que a quantia perdida fosse compartilhada entre todos, seriam cerca de 2.000 pontos cada. Não é uma coisa barata. Tudo bem. Vamos ganhar isso, Ken, Haruki. As motivações diferem de pessoa para pessoa, mas Horikita parece ter mudado sua mentalidade em uma boa direção. Deixe comigo, Suzune. Se eu estiver aqui, essa é a força de ser homens. Esse tipo de mentira, vou espalhar todos eles. Sudou disse. Não, Meatead é uma palavra usada para representar uma pessoa como Sudou, sabia? Em relação aos Sudou que pareciam estar entendendo de maneira magnífica, eu interrompi. O que você quis dizer? Meatead significa alguém com uma medalha de ouro em seus cérebros, em outras palavras, alguém que estuda demais. Certo? Sudou pergunta. Parece que Sudou está mal entendendo magnificamente como um mentiroso. Esse pode ser o caso. Por favor, esqueça o que eu acabei de dizer. Interpor-se é apenas uma questão problemática. Porque Sudou estava olhando para os membros da classe B e riu com espaço de sobra, dando a confiança de que não há como ele perder. Deixe-me testar se você pode ou não ser usado, Sudou-kun. Mesmo quando se trata de estudar, ele estava apenas puxando as pernas dela. Em uma situação como essa, ele parece ser um aliado tranquilizador. Eu posso entender os sentimentos de Horikita por esperar muito dele. Na classe D, aquele com as melhores habilidades físicas seria Sudou. Como exceção, existe Koinji, mas é melhor para o bem ou para o mal não contar com ele. Sudou, você tem experiência jogando vôlei na piscina? Não. Eu joguei vôlei na aula, é tudo. Você está bastante confiante para alguém assim. O basquete se conecta a todos os esportes, é algo que os idosos que eu respeito já disseram. Sudou disse. Acreditar no próprio poder, sem dúvidas. Para Horikita também, é uma boa chance de determinar se Sudou é só conversa ou não. Tudo bem, deixe comigo. Olhando a bola pousando suavemente, Sudou saltou para uma grande altura.
E com esse maravilhoso poder de pular e usar seu próprio corpo como mola, ele bateu na bola. A bola, afiada como uma bala, atacou a posição do inimigo. Ichinose agarra-se ansiosamente, mas ao contrário da Terra, seus movimentos na água eram lentos e ela não conseguiu chegar a tempo. Não houve aplausos por ele, mas esse poder dele era igual a, se não superior ao de Nagumo, que eu tinha visto há pouco tempo. Sim. Marcando facilmente assim, Sudou fez uma pose de Guts. Então é isso que significa estar no próprio elemento. Seu aliado, Horikita, também encarou os movimentos de Sudou com admiração. Foi uma bola incrível agora, você realmente nos levou até lá. Pegando a bola flutuando na água, Ichinose devolveu a Sudou. Ela expressa sua admiração por ele. Bem, acho que uma mulher realmente não pode retroceder meus ataques. Preciso diminuir. Sudou disse. Mumo. Discriminando contra as mulheres. Quero que você saiba que nem as meninas perderão para os meninos. Em direção a uma declaração agressiva como essa, Ichinose respondeu dessa maneira enquanto ria sem raiva enquanto voltava à sua posição original. Foi uma partida que começou com o saque da classe B, mas Sudou já estava mostrando suas realizações aos trancos e barrancos e já conquistamos uma vantagem de 7-3. Sudou contém um grande alcance defensivo e alto poder de ataque. Precisamos evitar a área dele o máximo possível. Tornando-se mais cauteloso com Sudou que estava puxando seu time, Kanzaki atira de volta o saque que Yamauchi liberou. Ok, Ichinose. Então me dê a bola, eu encontrei nosso alvo. Roger. Em direção à bola que estava caindo no gramado de seu próprio time, Ichinose educadamente a elevou de volta para uma posição mais favorável. Quem saltou em resposta à bola que caiu foi Shibata. Ataques de Shibata. O destino-alvo de seu ataque é, infelizmente, bem na minha frente. Se isso não é uma coincidência, isso significa que eles determinaram que o maior buraco aqui sou eu. Entenda, Ayano Koji. Como palavras estritas como essas vieram de Sudou, dei um passo adiante na água. A velocidade da bola em si não era por si só rápido. Não deve ser difícil apenas tocá-lo. Estendi minha mão. B. Um som abafado como aquele ecoou. G. Eu repeli a bola, mas ela espiralou brilhantemente para longe. E aí? Por outro lado, tendo visto essa situação, Ichinose e Shibata trocaram notas altas assim. Naturalmente, Sudou me olha intensamente com um fervor forte. Que diabos foi isso? Essa peça ruim agora. Sudou disse. Desculpe, este é um bom exemplo de um argumento tomado de maneira magnífica e de um modo simples tendo o mesmo valor no final. Eu respondi. Não brinque, você. Mesmo que seu ângulo seja tão ruim, tudo bem, mas pelo menos coloque a bola no ar. Sudou me disse, mas mesmo que me digam que é problemático. É a primeira vez na minha vida que jogo vôlei. Não será tão conveniente para mim. Ei, acalme-se, Sudou. Vou recuperá-lo com meu esplêndido saque. Tendo apanhado a bola que havia caído nas proximidades, e que começou a servir sozinho. E com um som de boiom, a bola voou estranhamente em direção ao território do outro lado. Ele voou na direção de onde as meninas estavam e, por uma questão de fato, foi jogado de volta e então o atacante Ichinose deu um salto. Esses caras são inúteis. Bloqueando a bola que Ichinose bateu com os braços, Sudou a mandou de volta para o lado da classe B. Dessa vez, foi Kanzaki quem jogou a bola de volta e uma vez as meninas mandaram de volta para nós. Em direção à bola que estava acelerando em minha direção, Sudou usou sua grande altura para bloquear ela. Sudou, que me cobriu brilhantemente, atacou e bloqueou. Pegue isso. Vendo o Sudou que não conseguia mais se mover, Ichinose pulou alto enquanto gritava isso. Naquele momento, seus seios balançaram. E que, Yamauchi e eu todos tivemos nossos olhares roubados por essa visão. De volta. Quando Sudou pousou, ele gritou isso para nós e, quando o fez, Horikita, que estava nas proximidades, jogou a bola de Ichinose de volta e a elevou para um local mais favorável.
O jogo estava apenas começando, mas já era um lugar onde Sudou fez o julgamento. Para Sudou, que tem um poder incrível, praticamente não havia garotas capazes de receber seus ataques. Os meninos Kanzaki e Shibata estavam segurando, mas, em primeiro e segundo lugar, Sudou tinha técnica e poder superiores e é por isso que ambos foram forçados a entrar na defensiva. A única estratégia que a classe B poderia adotar agora é não deixar Sudou ter sua liberdade. Ou não dê a bola para Sudou. Por outro lado, no lado da classe D, Horikita Kushida tinha boas habilidades físicas e acima da média ofensiva e poder de defesa. Uma formação estável. Por outro lado, incluindo eu, Ikki e Yamauchi se tornaram o elo mais fraco. Já. Desculpe. Em vez de pegar o saque que caiu perto dele, Yamauchi acabou deixando a classe B levar um ponto. Toda vez que ele cobra, a frustração de Sudou cresce e ele clica na língua. Não pode ser ajudado, porque a maioria deles era para nós três. Acalme-se, Sudou-kun. Você está fazendo o seu melhor, é melhor não se mover descuidadamente. Mas, se perdemos por causa desses caras inúteis, tudo será por nada. Sudou respondeu. Apesar de expressar sua insatisfação, Sudou retorna à sua posição. Talvez Ikki se sentisse irritado com essa atitude, mas quando Sudou não podia mais vê-lo, ele virou o dedo médio para Sudou. Vendo isso, Yamauchi também virou o dedo médio para ele. Oi, Haruki. É a sentença de morte para você mais tarde. Já. Infelizmente, ele acabou olhando para Yamauchi. Além disso, como se estivesse atacando o inimigo, uma vez que o jogo recomeçasse, as bolas vindas dos oponentes voavam novamente para Yamauchi. E isso não pode ser. Na água que ele não está acostumado e sob pressão de Sudou, Yamauchi não podia persegui-lo ansiosamente. Gabo gabo. Porra, é patético quando as meninas estão do lado mais útil, vocês não acham isso? Sudou, que tem uma forte presença no campo do atletismo, lançou um golpe que esvaziou nossos corações assim. Ninguém quer parecer coxo na frente das meninas. Mas isso não significa nada. Assim como não se pode melhorar o intelecto da noite para o dia, neste momento não posso simplesmente melhorar minhas habilidades físicas. A bola desce mais uma vez para a minha localização. Desde a sensação do meu fracasso na primeira vez, e avaliando os arredores para o ponto de recebimento, posso extrapolar que, enquanto observo a posição do meu braço e a rotação da bola, apenas jogá-la de volta, teoricamente, não deve ser um problema coisa difícil de fazer. Eu percebi a bola suavemente descendente daquele ponto. Então eu recebi corretamente, mas não negligenciei o olhar de Shinose que espreitava do lado inimigo. No instante em que percebi, escolhi deliberadamente receber a bola naquele local de uma maneira desajeitada. Eu deixei meus pés escorregarem e acabei caindo na piscina. Você é terrível, Ayano Koji. Quando voltei da água, Ikki, que estava guardando as costas, riu de mim. Mesmo que seja terrível ou o que quer que você jogue de volta, tudo bem. Você fez o bem. Tendo estado perto de mim no caso de eu jogá-lo de volta, Sudou mostrou vários saltos que eu não conseguia ver bem. Um ataque feroz. Durante a partida, quase por conta própria, ele está se movendo no meio do caminho pela quadra de água. Mesmo que ele devesse ter usado um pouco de sua resistência, ele mais uma vez repete seu ataque especial com um poder que eu nem podia ver. Ele é impressionante até mesmo a classe B, que é superior em termos de capacidade de trabalho em equipe em um nível igual ou até superior. Olhando para um Sudou assim, decidi me divertir com o vôlei por um tempo. Niabu. Perdemos. Completamente. Quando saí da piscina, Ishinose se aproximou de mim, frustrada, e disse isso. Certamente foi apenas um jogo, mas também havia sentimentos inconfundíveis de não querer perder para o outro lado que saiu. Foi a vitória da classe D que venceu consecutivamente 2 sets. Foi na forma de nós quase confiando completamente no Sudou-kun. Perto do Horikita que eu elogiava honestamente, Sudou parecia orgulhoso. Ele provavelmente está feliz por ser elogiado pela garota que ele gosta.
Isso é ainda mais verdadeiro porque é proveniente de Horikita, que geralmente não elogia outras pessoas. Você está no clube de basquete, afinal. Existem alguns garotos da nossa classe que também estão, mas eu ouvi falar de você, Sudou-kun. Que você é o melhor de todos os alunos do primeiro ano. Ishinose disse. Naturalmente. Parece que ele é conhecido pelas outras classes também e isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Neste jogo de voleibol, não importa a sensação, eu me pergunto se acabou buscando uma coisa significativa. Isso significa que a capacidade física de Sudou, que já era alta inicialmente, não perde para os da classe alta. É uma grande colheita. Se a habilidade física se tornar parte de um exame, Sudou se tornará uma arma valiosa. Por outro lado, olhando da perspectiva de Ishinose, ele se torna uma existência assustadora que eles devem deixar uma marca. Se vocês não estivessem puxando minha perna, eu não poderia ter conseguido uma vitória mais completa. Sudou disse. Droga, que Sudou está ficando arrogante só porque ele pode praticar esportes. Yamonshi, que havia caído na beira da piscina, olhou para Sudou com uma expressão frustrada. Foi porque, depois da partida, ele recebeu o ataque de Sudou e foi nocauteado. Por fim, cobrar os 3 de nós que estavam puxando sua perna era difícil para ele, afinal. Bem, desde que ganhemos, isso é bom. Isso significa que podemos comer o que quisermos para o almoço. Guiei a raiva de Sudou a colidir com comida. Que ele coma mais que os outros. Ishinose e os outros vão nos tratar depois de tudo. Tudo bem, para nós, já que estamos sem dinheiro, é algo para ser feliz. Foi uma atitude atrevida para Sudou, mas sem dúvida ele deu uma grande contribuição neste jogo. Então, não há nada a fazer senão cumprir a promessa. Vamos almoçar. Na hora certa, a fome atingiu nossas barrigas com esse tempo. Ishinose e os outros, Sudou e os outros foram para a loja. Horikita e eu demoramos um pouco em segui-los. Ei, Ayano Koji-kun. Você não é tão ruim em esportes, certo? Mesmo se você é apenas um iniciante no vôlei, esses foram alguns movimentos não naturais. Ela disse. Um tempo atrás, Horikita me viu dar uma volta com o irmão, embora não seja tanto assim, e se lembrou dessa troca. A marca estranha de Ishinose em mim era bastante forte. Só estou dizendo, no caso. Então você não vai mostrar sua mão. No momento, as outras classes devem tropeçar em si mesmas na tentativa de analisar a força da classe D. Ela assente como se estivesse convencida. Em pouco tempo, quando chegamos à loja, Ishinose se virou para olhar para trás. Como prometido, o que você quiser, não importa a quantidade que quiser, você está livre para comer. Ela disse. Tudo bem. Então não vamos nos segurar. Os 3 idiotas, mais do que os outros, pelo bem de seu apetite, correram o mais rápido possível. Ishinose estava olhando para aquela vista com um sorriso. Será que você vai suportar todo o custo? Sim. Fui eu quem disse isso em primeiro lugar. Isso pode ser verdade, mas essa é uma quantidade de carga que não se pode suportar estupidamente. Eu costumo fazer questão de ser frugal, então tudo está bem nesse ponto. Estranhamente, ouvindo a declaração calma de Ishinose como essa era Kushida. Mas Ishinose-san, você não gastou muitos pontos em sua roupa de banho. Eu sei que não posso nos comparar com a classe B, mas isso é apenas um passo. Eu não estou apaixonada por coisas assim, ou você poderia dizer, porque eu não compro coisas desnecessárias. Contanto que eu faça isso rotativamente, não há problema. Ah, isso pode ser um pouco problemático. Para uma garota. Aspas. Não existe tal coisa. Não comprar coisas desnecessárias é uma coisa muito maravilhosa, eu acho. Essa pode ser apenas a minha opinião preconceituosa, mas, de qualquer forma, as meninas se preocupam em estar na moda. Kushida também é o mesmo. Horikita ainda é indiferente, mas até ela parece prestar atenção em seus cabelos e roupas. Porque eu não sei onde, em um lugar mais importante, meus pontos serão necessários, afinal. Ishinose declarou isso como tal.
Isso significa que, em vez de comprar uma peça de roupa, gastá-la aqui agora tem mais significado, é o que ela está dizendo. Então, também vou, sem reservas, escolher minha escolha. Horikita sempre faz uma pequena refeição, mas como a classe B a trata, ela se torna agressiva. Ah! Sim, está tudo bem. Mas seria ruim ter sobras, então por favor, pare com isso. Ichinose disse a ela. Eu não sou o mesmo que Horikita, mas estou muito interessado em Genki Food. Eu estarei escolhendo minha escolha. No horário de encerramento, Ichinose sugeriu voltar antes que ficasse lotado com o que todos concordavam. Enquanto os outros se preparavam, eu me escondi secretamente à beira da piscina esperando o meu visitante. Ah, eu estou cansado. Logo Karuizawa apareceu batendo nas minhas costas. Bom trabalho, como foi? Foi como você disse. Estou me sentindo realmente enojado com isso. Não diga isso. Você poderia dizer que é o sangue quente da juventude voando fora do controle. Karuizawa, que estava ao meu lado, emitiu um som como se vômito desse uma olhada nos arredores. Então, como foi? Faz muito tempo desde a última vez que você foi à piscina? Não é nada, realmente. Eu realmente não sinto nada, mas... Ela examinou a área mais uma vez, preocupante. Mesmo que seja uma mentira, ainda estou vendo Hirata-kun. Se eu for visto sozinho com você, rumores estranhos podem começar a se espalhar, você sabe. Sério? Se eu era tão bonito quanto Hirata, isso pode ser verdade, embora tristemente dizer, minha presença é bastante sombria. Nós provavelmente parecemos um dos grupos que vieram jogar na piscina. Não era uma situação em que um menino e uma menina estivessem juntos significaria algo suspeito. Seria diferente se fosse à noite em um banco que ninguém frequentava. Como estava lotado, era fácil se misturar. A propósito, Hirata, que agia como namorado, não estava em lugar nenhum para ver na piscina. Provavelmente ocupado com o clube. Eu não sei sobre as práticas de clubes de futebol, mas pelo que ouvi, ele é um cara ativo. Nós fomos autorizados a usar guardas precipitados hoje, você viu alguns aqui e ali, certo? Bem, sim. Mas você está bem com o dinheiro para isso? Não foi caro? São as despesas necessárias, afinal. Karuizawa estendeu a mão, então eu a agarrei casualmente. Senti a textura dura de algo na palma da minha mão. Todo o calvário não durou mais de um segundo. O que você está planejando? O que você quer dizer? Porque você é diferente dos outros, você poderia ter desfrutado de sua juventude feliz se você deixar passar, certo? Eu vejo. Então, estamos movendo o tópico para o que eu estava segurando na minha mão. Primeiro, tenho que garantir que a classe não fique em desvantagem por enquanto. Mesmo que seja uma coisa pequena, pode levar a desconfiança entre si. É isso que eu quero evitar. Por isso a chamei aqui. Deixá-la aproveitar a piscina também era um dos meus objetivos. Você convidou outra pessoa hoje. Sou apenas eu agora. Havia outros dois, mas eu os dispersei para me divertir. Uma boa ligação. Comecei a andar à beira da piscina. Ela correu atrás de mim. Você está apontando para a classe A então? Você não está interessado? Eu não sei. Pontos são sempre bons de se ter e eu ficaria feliz em conseguir um emprego, mas... Com as mãos nos bolsos, ela chutou o ar. Eu não estou muito interessado em lutar contra esses caras da classe C, eu acho. Se ela os enfrentar novamente, a memória desse incidente ressurgirá, tornando-a incapaz de mostrar seu verdadeiro potencial, a menos que a maldição que aprenda seja suspensa. Eu quero falar com você sobre uma coisa. O quê? Não sei o que o próximo exame implicará, mas vou preparar as providências para um determinado plano. Arranjos? Enquanto caminhava, misturando-me com o ambiente, coloquei coisas extraordinariamente importantes em palavras. Eu nem contei a Horikita sobre isso. Para expulsar alguém. O quê? Ela congelou por um segundo, talvez por não entender direito o que eu disse.
Percebendo que eu não parei, ela correu atrás de mim. E espera, o que você quis dizer com isso? Exatamente o que eu disse. Vou forçar a expulsão de um primeiro ano. As idealistas seriam aquelas 3 garotas que conhecem o seu passado. Se isso não funcionar, então outra pessoa. Se isso for impossível, então. E então? Então alguns humanos inúteis da classe D. Você entende o que está dizendo? Não é fácil expulsar alguém em primeiro lugar. É isso mesmo? Na verdade, não. Eu tenho um caminho disponível para mim agora. Eu cerrei meu punho, fazendo-a voltar sua atenção para ele. Você quer dizer que era para isso o quê? Dependendo da situação, eu poderia obter a expulsão rapidamente. Certo. Mas espere um pouco. Como isso aconteceu? Você não fez nenhum esforço para salvá-lo antes. Na verdade, eu o salvei de sua crise de expulsão. Mas isso foi no passado, quando eu não precisava mirar na classe A. Estou me preparando para fazer o meu caminho, mesmo que seja temporariamente, para essa aula. O que significa cortar as existências inúteis é obrigatório. Como Horikita me disse uma vez. Mesmo depois de salvar Sudou, você vai expulsá-lo. Não Sudou. Um humano com sua força física é importante para a classe. Nas demais turmas, não há muitos alunos com habilidades físicas comparáveis a ele. Koenji à parte, Sudou, com seu alto potencial, é uma existência importante. O que acontecerá com nossos pontos de aula se alguém for expulso? Bem, é claro, a melhor opção seria expulsar alguém das outras classes. Embora tenha dito isso, se alguém da nossa classe for expulso, o resto se esforçará ao máximo para não se submeter ao mesmo tratamento. Isso não seria exatamente ruim também. Você é horrível, sabe? Você já deveria saber disso, certo? Bem, sim. Eu a ameacei, minhas ações chegaram a ser estupradas. Eu não acho que ela tenha uma boa impressão de mim. Que tal consultar Hirata? Eu me pergunto sobre isso. Hirata não é alguém em quem eu possa confiar totalmente a partir de agora. E você sabe sobre o passado dele? Ah, sim. Ele me contou quando falei sobre o meu passado. O amigo dele cometeu suicídio, certo? De fato. Ele me contou a história, como se estivesse se arrependendo ou se arrependendo. Provavelmente isso era verdade. Nesse caso, o suicídio de seu amigo o levou a se tornar um aluno defeituoso e acabar na classe D. E esse não seria o motivo de uma pessoa inteligente e popular como ele acabar na nossa classe. Teria sido compreensível se ele tivesse muitas ausências e notas baixas como Karuizawa, mas eu não ouvi nada parecido com ele. Também não há vestígios. Portanto, não posso confiar nele nesta fase. Então foi por isso que você me perguntou sobre o meu passado ontem. Para avaliar a situação de Hirata. Um trauma no passado não é igual a um assento na classe D. Depois de confirmar que com Karuizawa eu estava convencido de que ela era uma pessoa confiável. O problema está com Hirata. Ele seria muito difícil de lidar. Eu não tenho ideia se ele fala a verdade ou mentira, então eu tenho que descobri-lo discretamente. Você está realmente extraindo respostas de mim quando nem me diz nada. Você também não é normal. Algo deve ter acontecido com você também, é o que eu acho. Na verdade não. Isso é uma mentira. Nada. Não houve intimidação como no caso dela, também não houve tentativa de suicídio como a amada amiga de Hirata. Eu sei disso olhando para seus olhos. Você pode até matar pessoas sem hesitar, é o que eu sinto de você. Tão violento. Nada tão dramático aconteceu no meu passado também. Não era realmente nada. Tão pouco que eu nem posso falar sobre isso. Apenas uma existência branco puro. Os olhos dela estavam fixos em mim enquanto ela me observava. Ela provavelmente estava bastante interessada na continuação. Não havia dúvida de que manter isso afetaria os eventos posteriores. Contudo, o que você vai fazer com isso? Como se para responder aos sentimentos por trás dessa pergunta, eu cerrei meu punho ainda mais.
O plástico emitiu um som estridente quando foi dobrado e mutilado. O quê? Fui a uma lixeira por perto e joguei fora os pedaços de plástico. Não expulsarei ninguém da classe D. Preciso voltar ao meu grupo. Obrigado por hoje. Tudo bem também, eu acho. Vamos voltar então. Estava chegando o horário de encerramento e os estudantes estavam saindo dos vestiários. A qual grupo você pertenceu ou influenciou quando saiu? O grupo retornando antes do horário de encerramento, como o Ishinose, o grupo que retornava quando o tempo acabava ou o grupo saindo logo antes do fechamento? Eu me pergunto qual grupo é o mais rápido. Por outro lado, estávamos vendo a saída dos alunos. Depois de um tempo, não havia mais ninguém, exceto os salva-vidas da piscina. Ainda não vai embora? Você já sabe a resposta, então por que perguntar? Eu tenho algumas circunstâncias para considerar quando mudando. Ela disse, num tom um pouco frustrado, enquanto afagava a jaqueta na parte que escondia a cicatriz. Ela não podia mostrar isso a ninguém. Por isso não podia usar os provadores congestionados. Dito isto, ela não poderia ir para casa sem mudar. Sendo assim, a última a mudar foi a única solução. Você pode nadar nesse maio de competição, certo? Não haveria necessidade de se preocupar com sua cicatriz chamando a atenção. Parece tão idiota que é impossível. De jeito nenhum. Eu já odeio quando temos que usá-lo durante as aulas, porque eu também uso durante o meu tempo livre, tão idiota. Parece que as meninas têm seu próprio tipo de dificuldades a considerar. Para Karuizawa, que temia cair no sistema de castas de classe, um maio que mostrava pouco era uma necessidade. Você gosta de nadar? Bem, eu não odeio exatamente isso. Nesse caso, ela poderia pelo menos nadar. Que tal nadar? Não há ninguém aqui, exceto os salva-vidas e eles estão ocupados limpando. Ela provavelmente estava ciente do congestionamento para não me culpar por isso imediatamente. Estou bem. Vamos. Como eu disse, já estou bem. Você ficará bem sendo vista com esse seu maiô. Esse não é o problema, porque eu tenho que mostrar meu maiô. Parece que esse era o problema dela. Nesse caso, devo usar um método mais vigoroso para deixá-la nadar? Isso é uma ordem. Uma vez que essas palavras saíram, ela olhou severamente para mim. Você é realmente o pior, eu te odeio. Você decide se deve obedecer ou não, qual seria? Está bem então. Ela, sem querer, seguiu minha ordem forte. Seus lábios fazendo beicinho em insatisfação. Ela removeu seu guarda precipitado e o deixou em uma cadeira. Eu olhei para sua aparência de maio. Ela estava de pé de costas para mim, não pretendendo se virar. Talvez eu tenha que usar esse maio pelo resto da minha vida. Ela não poderia usar os outros tipos, mesmo que gostasse deles. Sua cicatriz chamaria a atenção e ela temia que lhe perguntassem. Aproximei-me dela e agarrei seu braço à força. Espere. Então eu a puxei para a piscina e a empurrei na água. Splash. A água pulverizada. Um salva-vidas ouviu o barulho e veio em nossa direção com o megafone na mão. Estamos fechando. Por favor, saia agora. Uá! O que você está fazendo? Quando o rosto zangado de uma garota apareceu, eu dei minhas mãos a ela. Você se divertiu. Você acha que ser puxado para a água é divertido? Ela pegou minha mão sem hesitar. Então ela me puxou para ela, em outras palavras, na água. Eu não resisti, apenas deixei ela me puxar para baixo. Mesmo assim, fiz questão de não colidir com ela quando caí. O respingo ainda maior certamente seria suficiente para enfurecer ainda mais os salva-vidas. Observando os salva-vidas entrando, Karuizawa riu. Ela então me viu na superfície e depois me empurrou para baixo, afundando-me na água novamente. Eu acho que foi muito infantil até para mim, mas ver seu rosto sorridente por apenas um momento me fez pensar que valia a pena, afinal. Depois de terminar de nadar na piscina, talvez seja por ter me exaurido, mas eu estava incrivelmente sedento. Os outros membros devem ter sentido o mesmo também, pois,
Ao voltar da piscina iluminada pelo crepúsculo, um dos amigos de Shinose disse isso de maneira reservada. Ei, Onami-chan, estou pensando em tomar um sorvete, e quanto a isso? Isso mesmo, acho que também quero algumas. Mesmo que eu dissesse que fomos refrescados, ainda havia um calor abrasador. Se você está bem com isso, por que não faz um desvio antes de voltar? Vendo uma loja de conveniência por perto, ela disse isso. Talvez todos tivessem a mesma ideia que ela, pois não havia objeções. Quando entramos juntos na loja, todos os membros do grupo correram para o canto dos sorvetes. Horikita entrou, aparentemente em conflito com a possibilidade de tomar uma bebida, mas agora exatamente como o ambiente, parece que agora quer tomar sorvete. Eu vou ter isso. O Ultra Shokumonaka. E que estendeu as mãos e pegou um sorvete 3 vezes maior que o tamanho padrão. O preço era quase 4 vezes o padrão. Eu senti que era apenas uma perda, mas se a pessoa em questão está satisfeita com isso, tudo bem. Sudo e Yamauchi escolheram comer kakigori enquanto Ishinose escolheu comer sorvete. Mesmo em tal lugar, achei interessante que cada uma de suas idiosincrasias pessoais estivesse aparecendo. Por trás das minhas costas, Sakura estava olhando hesitante. O que você vai fazer? O que eu devo fazer? Ela se agitou em pânico, mas é natural que ela não seria capaz de responder. Porque a uma pequena distância, Sakura estava ansiosamente na ponta dos pés para olhar para o refrigerador de gelo e ver seu conteúdo. É apenas se ela pôde ou não ver parte do meu ponto de vista. E que os outros, a uma pequena distância, estavam levemente esticando as costas. Vamos lá. Ok. Como ela parece estar tendo dificuldades para comprar sorvete, eu a acompanhei. Juntos, escolhemos nosso sorvete. Sakura parece confusa e suas mãos tremem. Eu me pergunto o que devo fazer. Você não gosta? Sorvete. Eu perguntei a ela. Não, eu gosto de todos eles. Eu provavelmente já comi todos por aqui. Ela disse enquanto apontava para a metade direita do caso. Enquanto estávamos fazendo isso, Horikita, que também ficou para trás, escolheu o sorvete e foi ao balcão. Apresse-se já. Você ficará para trás, depois de terminar de pagar, e que diz isso de brincadeira. Em relação a essa afirmação, talvez Sakura a tenha recebido nervosamente à medida que se torna mais acentuada em suas ações. Desculpe, eu sou, em um momento como este, sou do tipo que demora na hora de escolher. Não há necessidade de entrar em pânico. Ele está apenas brincando. Eu ainda não decidi. Ayano Koji-kun, o que você vai ter então? Eu. Tirando minha atenção de Sakura por um momento, olhei para o conteúdo do caso. Honestamente, tudo o que eu podia ver era que a maioria deles parecia idêntica uma à outra. Eu vou ter isso, suponho. Quando eu respondi, o que peguei em minhas mãos foi o creme macio padrão. Aquele com leite enrolado em volta e à volta. Havia também alguns com chocolate misturado, mas vamos deixá-los para a próxima vez. E então, eu também vou pedir. Porque é delicioso. Sakura disse. Eu senti que a forcei a fazer essa escolha, mas se Sakura está satisfeita com tudo, tudo está bem, suponho. Tendo feito nossa compra e saído, junto com todos nós nos reunimos no espaço aberto da loja de conveniência e começamos a comer. Abrindo a xícara e colocando o creme macio na boca, senti o leite macio derreter e se espalhar dentro de mim. Isso é delicioso. A doçura e a frieza que podem acabar sendo um mau hábito escoa pelo meu corpo. Honestamente, isso é revolucionário. Eu nunca soube que sorvete era algo tão delicioso. Só que comer demais parece que vai ser ruim para o seu corpo. Você com certeza está comendo como se fosse delicioso. É quase como se você estivesse comendo pela primeira vez em sua vida. Tenho certeza que alguém iria achar isso delicioso. Se estiver nesse calor fervente. Por uma questão de fato, isso seria óbvio se você olhar para a figura que está comendo isso pacificamente. Eu acho que é só que você está comendo como se fosse tão delicioso, você vê.
É a primeira vez que eu vejo uma expressão assim. É porque ele é como uma boneca. Ele nunca muda de expressão. Eu recebi essa interjeição de alguém que é do mesmo tipo de boneca que eu. Eu realmente não posso aceitar isso. Mas, apesar disso, talvez pareçam suas opiniões alinhadas, mas Horikita e Ishinose estavam conversando alegremente. O tópico deles mudou de mim para o próximo segundo semestre. Ei, Ishinose, é bom conversar e todos, menos o seu sorvete, estão em péssimas condições. Uau, é real. Foi apenas uma questão de tempo até que seu doce derretesse nesse calor. Em pânico, Ishinose rapidamente lambeu o líquido que estava pingando e colocou o graveto em sua boca. Ayarouseire Kurei. Talvez ela esteja expressando sua gratidão enquanto murmura. Ela está dizendo algo assim. Parecia delicioso, mesmo quando o gelo pingava no asfalto e deixava manchas em cima dele. Foi um bom dia, hoje foi divertido. Certo, pessoal? Sim. Foi divertido poder conversar com Horikita-san e Sakura-san. Vamos brincar juntos novamente. As meninas da classe B pareciam ter passado o último dia de férias satisfatoriamente desde que nos agradeceram. Sakura também parecia ter se aberto um pouco desde que ela mostrou um pequeno sorriso. Por outro lado, Iki e Amauchi, assim como Sudou, pareciam desconfortáveis quando, após algumas despedidas, entraram no elevador. Ayano Koji, nós vamos tocar no seu quarto mais tarde. Deixando para trás uma palavra tão desnecessária, eles foram embora. Eu me pergunto o que aconteceu. Eu tive uma impressão mais alegre deles. Hoje eles pareciam especialmente estranhos. Parece que alguém sabe o que é o problema. Eles olharam levemente para mim, mas eu insisti em não fazer comentários. Eu tenho várias razões para isso. Então, eu te vejo de novo na escola, Ayano Koji-kun. Vejo você novamente amanhã, então. Nos separando de Kushida e Sakura também, apenas eu e Horikita fomos deixados no saguão. Eu pensei que ela só ficou para trás para evitar Kushida, mas mesmo quando o outro elevador chegou, ela não fez nenhum movimento para entrar. Você não vai voltar. E você? Se você está bem com isso, por que não damos uma volta? Eu acho. Quando saí do saguão com Horikita mais uma vez, enquanto olhava para o céu pintado pela cor do pôr do sol, caminhamos por uma estrada arborizada. Eu me diverti hoje. Ocasionalmente, pode não ser tão ruim ter essas férias também. Ela disse. Isto é, como a pessoa em questão também admite, uma declaração muito surpreendente. Horikita fala devagar, enquanto o cabelo que ainda não estava completamente seco se agita. A partir de amanhã, o segundo semestre começa. Certamente uma batalha mais dura do que o primeiro semestre nos espera. Eu suponho que sim. A escola deveria normalmente dar aos alunos recém-matriculados testes simples e fáceis de entender. No entanto, o teste de sobrevivência na ilha desabitada, ou nos fazendo enganar um ao outro no navio de cruzeiro, apenas os testes longe dos estudantes comuns do ensino médio continuaram sendo repetidos. Não há como saber quanta dificuldade nos espera a partir de agora. Eu estive pensando várias coisas durante as férias de verão. As coisas que eu fiz, eu pude fazer. E o que você pode dizer disso? Eu perguntei a ela. Isso é um segredo, mesmo que eu te conte, você só rirá de mim. Talvez houvesse algo que ela achava vergonhoso, mas dizendo que ela se esquivou da pergunta.